Você já deve ter ouvido falar na lei da atração. Aquela história que quando você deseja muito uma coisa, você visualiza aquela coisa, coloca uma foto na porta do teu armário, na porta da geladeira e aquela coisa se realiza. Mas você provavelmente não imagina que existe uma teoria que diz que a arte surgiu assim, lá na pré-história, com os homens das cavernas. Então vem comigo, que a gente vai viajar até o início da humanidade. Meu nome é Márcio Augusto, eu sou professor de arte e esse aqui é o Canal da Arte. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Canal da Arte. Se você está gostando do canal, se inscreve aí. E se você gostar do vídeo, deixe seu like que ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, a alcançar mais pessoas. Nossa história hoje começa há 300 mil anos, quando a humanidade estava surgindo. Os homens eram nômades, não tinham lugar certo para morar, viviam em cavernas. O homem era, na verdade, um hominídeo, caçador, coletor. Com isso, eles viviam muito dependentes da caça e precisava se mudar sempre que os recursos naturais acabavam num determinado local. Esse homem também foi responsável pelas primeiras manifestações artísticas que se tem notícia. Essas pinturas, chamadas também de arte rupestre, do latim rups, rocha, foram encontradas em muitas cavernas pela Europa e outras partes do mundo, principalmente nas cavernas de Lascaux, Chavaux, na França, e Altamira, na Espanha. Esse homem que vivia nas cavernas, ele colocava sua mão nas paredes e as soprava com uma espécie de canudo contendo uma mistura de pós coloridos de pedra triturada, em que eles deixavam marcados o contorno das mãos, como se fosse um negativo de uma foto antiga. As mãos em negativo. Depois de muito tempo fazendo as mãos em negativo, esse homem passou a desenhar animais. Normalmente, esses animais eram representados mortalmente feridos nas paredes das cavernas. Por isso, formulou-se uma teoria de que esses desenhos, eles provavelmente faziam parte de um ritual de magia, onde o homem desenhava aquele animal que ele queria caçar. E quando ele partia para a caça, esse animal já estava com o seu espírito aprisionado na parede da caverna. Acredita-se também que o homem responsável por esse desenho era uma espécie de escolhido, como se fosse um xamã, aquele que tinha o poder do desenho nas mãos. A principal característica dessa pintura paleolítica era o naturalismo, ou seja, o homem pré-histórico ele pintava exatamente o que ele via. Interessante também que esse homem pré-histórico ele utilizava de traços vigorosos nessa pintura. Normalmente eram animais grandes, fortes e que ele de certa forma temia, como por exemplo o bisão, que aparecia em muitas das pinturas. Nessas pinturas, os homens pré-históricos usavam óxidos minerais, carvão, ossos carbonizados, sangue dos animais e pegavam esses materiais e dissolviam a parte sólida na gordura do próprio animal para fabricar uma espécie de tinta. Normalmente pintava com as mãos, mas às vezes também fabricava pincéis com os pelos dos próprios animais. O artista do Paleolítico também produziu esculturas, sendo uma das mais famosas a chamada Vênus de Willendorf. Uma escultura pequena de mais ou menos 11 centímetros de altura, em que é representada uma mulher com o rosto sem nenhuma identificação, seios muito grandes, um abdômen protuberante, quadris largos, a ideia da deusa da fertilidade, a mulher que poderia parir muitos filhos e amamentar muitos também. O que na pré-história seria uma grande coisa, afinal, ter mais filhos significava mais caçadores. Quando o período paleolítico acaba, inicia-se há 12 mil anos o período neolítico. E aí, uma grande revolução ela vai acontecer no campo social
e ela vai se refletir no campo da arte também. No campo social, o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, ou seja, ter uma morada fixa, passa a cultivar os seus alimentos e a criar os animais. Cria-se também os primeiros grupos familiares e a vida em comunidade, o que vai proporcionar um aumento populacional rápido. Todas essas mudanças são o que os historiadores chamam de Revolução Neolítica. E essa Revolução Neolítica, ela vai se refletir também no campo artístico. O artista neolítico, diferente do artista do paleolítico, ele já não vai precisar de tantos detalhes mais no seu desenho. Na verdade, a capacidade cognitiva do homem pré-histórico aumentou sensivelmente no período neolítico. E aí, apenas com linhas, o homem conseguia sugerir aqueles personagens que estavam presentes na cena. E o interessante é que o artista neolítico vai ter como grande desafio representar o movimento nessas imagens, o que podemos ver principalmente nas cenas de dança que são representadas por esses artistas. Essa preocupação com o movimento ela levou a cada vez mais a representação de figuras leves, ágeis. Com o tempo, o artista do Neolítico chegou a tal grau de estilização que as figuras ficaram muito simples e deram início ao que a gente chama de escrita pictográfica. E aí, há 6.000 anos, dá-se início à Idade dos Metais, onde o homem, já dominando o fogo e as técnicas de fundição, começa a produzir várias esculturas com metal, bronze, ferro. Irão surgir muitas representações de guerreiros e mulheres, e elas são ricas em detalhes e serviram muito como registro dos costumes daquele período. Bom, é isso. Essa é a nossa introdução sobre arte na pré-história. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí. E se está gostando do canal, se inscreve. Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Até a próxima, aqui no Canal da Arte.